Ah, não acredito não, velho. Outro compilado? Se eu fosse vocês, eu ia chegar esse cara lá no Instagram dele, ó. Ainda bem que tá aí na descrição. Tô zoando, porra. Fica aí, assiste essa porra. Opa, tudo bom com vocês? Uma obra nova. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Um resumo. O protagonista deu uma de Kratos e passou a faca em mais de 1 milhão de deuses, mas acabou sendo capturado e mandado pro inferno. O prota vai abrindo os olhos devagarzinho depois do julgamento. Fala que tem certeza que morreu, mas para ser mais exato, deixou de existir, porque só morre quem é mortal. Tenta abrir sua janela de sistema, mas ela não funciona. Prota fala que tudo que ele tinha foi tirado, até mesmo seu poder divino. Do lado dele vem chegando uma pessoa num barquinho. A pessoa do barco começa a contar todas as informações do protagonista, dizendo que o nome dele é Seon, 1,80 m de altura, morava na Coreia, tamanho do pau do... Ele não disse isso, mas eu queria. O barqueiro continua dizendo que ele se mudou para Cárdia em 2027 e se tornou uma estrela, matando 1 milhão de deuses. Foi capturado e morto, e julgando pela aparência ele não vai responder. Prota poucas ideias, já vem pra cima do barqueiro, tenta enfiar o dedo nos olhos dele, mas o barqueiro usa uma técnica secreta, pulinho pra trás, e já pega no cabo do seu espadão. Prota tenta puxar sua espada, mas ela não vem, então já prepara um soco e dá um murro pra defender a espada. Esse bicho é brabo. As flores já ficam animadas torcendo, o barqueiro fica cagado de medo. O prota continua indo pra cima, preparando seu soco divino. O barqueiro continua nervoso, fica só desviando dos socos teleguiados. Sobe no seu barquinho de novo. O prota continua vindo pra cima muito puto. Uns cubos começam a vir na direção dele, fazendo uma corrente. Esses cubos são metal divino, feito para conter os deuses e torná-los mais fracos que mortais, não importando o quanto Deus fosse forte. Prota fica puto porque pensava que tinha sido solto. Pergunta quem ele é. O barqueiro se apresenta dizendo que seu nome é Yuli, o maior cefeiro do mundo inferior, falando que nesse momento ele está no submundo. Prota fala que tinha certeza que um deus depois de morto desaparece. O que ele está fazendo aqui? Yuli fala que no começo era para eles terem ficado com ele, mas vão discutir o assunto no caminho. A pessoa que trouxe ele para esse local está esperando. O prota fica só sem entender nada. Yuli fala que a Cárdia é completamente diferente da terra que ele veio. Todos os humanos vivem com um tempo de vida e destino escritos no registro da vida e da morte, e esse registro só pode ser usado no local em que foi escrito, mas um desses foi quebrado. Procuraram por quem fez isso, por todas as estrelas. Aí acharam Seon, que já tinha se tornado um deus e feito uma bagunça. Tiveram que desistir de muita coisa para trazê-lo aqui. Prota pergunta por que eles fizeram tudo isso. Era melhor permitir que ele fosse dissipado, seria bom para eles também. Yuli fala que recebeu ordens de cima do grande Thanatos, o chefe do Tártaros. Alguns chamam ele de rei do submundo. Finalmente chegam numa mansão estranha. Yuli manda o Seon seguir ele de perto. Começa a fazer um passeio pelo inferno, dizendo que embaixo deles está o inferno ardente. Mostra o inferno de gelo. Prota fala que tem uns bichos diferentes ali no lado. Yuli diz que antes de alguns deuses se tornarem abomináveis, eles eram deuses de batalha. São estrelas caídas. O Thanatos não julga apenas o pecado da alma dos mortos, como também cela os demônios e espíritos malignos. O prota fala que nunca ouviu falar disso antes. Yuli mostra pra ele as pessoas com menos pecados, sentenciados a fazer trabalho braçal. Chegam em uma porta. Yuli fala que trouxe o crepúsculo dos deuses até aqui. Assim que a porta vai abrindo, o prota já sente uma atmosfera esmagadora e um par de olhos fica observando ele no meio da escuridão. O prota já fica com um sorrisinho maligno, dizendo que isso vai ser divertido. Na frente dele está o rei do submundo, sentado no trono. O prota já fica com carinha de brabo. O rei do submundo perguntando se ele estivesse vivo na terra, onde ele acabaria depois de morto. O prota fala que não sabe, nunca pensou nisso. O rei do submundo fala que seria no inferno. Quando ele era um jogador profissional de LoL, por causa de um erro de um colega dele, ele xingou esse colega até fazer ele chorar. Pergunta do Yuli qual é a punição que o Seon vai receber por isso. Yuli fala que como punição, ele vai passar 15 dias no inferno tendo a língua arrancada. O rei do submundo começa a falar vários crimes que ele já fez.
não ajudou um amigo que tinha pegado o chifre e estava com o coração partido. Quando ele era criança, ele pisou e matou uma formiga. E com 25 anos, ele nunca segurou na mão de uma garota. Com todos esses crimes, ele vai ter que passar em todos os infernos. O prota já fica brabo perguntando que merda é essa. O rei do submundo fala que era uma piada. Ele viveu uma vida normal na Terra, mas em Arcádia foi diferente. Já puxa um rolão com poucos crimes. Ele lutou como uma besta, matando várias pessoas. Prota pergunta por qual motivo salvaram ele então. O rei do submundo fala que quer que ele faça uns trabalhos para ele. Alguns deuses quebraram o juramento e entraram em contato com humanos. Prota pergunta se vai ser reencarnado. O rei do submundo fala que vai apenas mandar ele para o lugar onde ele deveria estar. Começa a mostrar todos os planetas. O Prota já fica com os olhos arregalados. O rei do submundo fala que desse jeito o olho dele vai explodir. Prota diz que não tem o que fazer, é a sua terra natal. O rei do submundo fala que agora ele vai desmaiar quando vê isso então, mostrando como era o eu dele da terra. Prota fala que não consegue acreditar nisso. O rei do submundo diz que vai mandar ele pra terra. Ele precisa se concentrar em selar os deuses. Essa vai ser a sentença dele. Prota pergunta por que estão lhe dando outra chance. O rei do submundo fala que ele serve como um caçador. Quebra de dungeon que teve na terra. Por que ele acha que isso aconteceu? Prota fala que os deuses querem tomar a terra. Foi isso que ele quis dizer com quebrar juramento. O rei do submundo fala que o submundo não pode agir diretamente, mas os humanos são um caso diferente, porque não tem nada disso no juramento. Prota já fica com um sorriso debochado, dizendo que vai virar um cão de caça e quando ele terminar tudo, ele vai morrer. O rei do submundo fala que não, isso vai ser a pena dele. Quando ele terminar o serviço, vai dar uma nova vida pra ele. Prota fica só com um sorrisinho na cara, debochando de tudo. O rei do submundo fala que não vai ser um acordo ruim, vai dar um presente para ajudá-lo. Ele vai ganhar uma autoridade. Fala que a partir de agora a reencarnação dele, quer dizer, o regresso vai começar. Manda abrir os portais do renascimento. Prota já pega o barquinho de novo. Yuli manda ele não esquecer que ele está voltando como um humano. Vai ter que começar tudo do zero. O Prota fala que vai manter isso em mente. Yuli manda ele não esquecer também que ele ainda está com um metal divino no corpo. Assim que acharem que as ações dele são suspeitas, vão prendê-lo novamente. Finalmente chegam num portão do renascimento. O Prota já pula do barquinho com um sorrisão na cara, dizendo que vão se encontrar de novo quando tiverem uma chance. Yuli fala que vai estar esperando por esse dia, mas ele precisa manter em mente que ele é um enviado que pegou emprestado o poder do deus do submundo. O Prota já vai voando igual um pombo sem asa. Já acorda cercado de figurantes, completa uma conquista por ter reencarnado. Os figurantes dizendo que um portal apareceu do nada. Nunca viram isso. O Prota fala que pessoas de cabelo preto e falando coreano realmente está de volta na Terra. O deus do submundo disse antes dele partir que não poderia mandar ele direto para a Terra para evitar os olhares dos outros deuses. Então precisaria mandar ele para dentro de uma masmorra aleatória. Eles estão na dungeon da floresta. Tem 430 figurantes vivos por enquanto. A missão deles é matar os monstros na floresta e chegar no topo da montanha. Assim que a missão começa, o Prota já sai correndo. Os figurantes ficam dizendo que isso é perigoso. Uma garotinha fica perguntando se ele é o tirano. O Prota no meio da floresta, mais cansado que sedentário fazendo caminhada. Fala que precisa olhar seus status, mas não pode ver porque está tendo uma interrogação. Prota fala que está tudo uma bagunça. Se pergunta onde está o presente do rei do submundo. Ele ganhou uma habilidade de coletor de almas, podendo aprisionar os espíritos de um alvo que ele matou para depois tirar seu karma. Através dessa coleta, cada vez que um monstro é derrotado, ele ganha mais experiência. Quando precisar interrogar alguém, ele só precisa torturar a alma dessa pessoa para ela falar tudo. Ganhou também a espada executora. Com ela vai ser capaz de selar ou até mesmo roubar um pouco da autoridade de algum deus. É possível até mesmo reunir uma quantidade infinita de autoridade. Prota fica rindo, dizendo que não lhe passaram a perna. Isso não deve ter sido fácil nem mesmo para o deus do submundo fazer. Ele deve estar muito puto com os deuses dos outros mundos. Mas infelizmente ele não pode usar a espada executora tão cedo. As condições de uso são ardilosas. O alvo precisa ser um criminoso que quebrou o juramento. E mesmo que seja um criminoso, como não pode matá-los, vai ter que selar de qualquer forma. Mas até esse dia chegar, primeiro vai focar em ficar mais forte. Uma cobra preta já vem desfilando. Tenta saber qual é o gosto do Seon. O Prota já manda ela experimentar sua espada. Corta a cobrinha preta no meio. Uma constelação já começa a ficar de olho nele. Prota fala que vai virar um novato tão foda que todos vão ficar babando em cima dele. Que papo é esse, pô? Humanos, mesmo se eles tiverem desastres naturais, eles vão encarar como uma nova oportunidade de vida.
Isso também vale para os deuses e estrelas. Eles usam as masmorras para selecionar candidatos, para espalharem suas palavras, escolhiam discípulos que continuariam seus desejos. Vários humanos precisam desse poder para entrar nas masmorras, e muitos deles morrem enquanto deuses nem prestam atenção. Para um deus arrogante, um mero ser morrer não valia o tempo deles. Apenas alguns humanos conseguiram ter sorte de atender os requisitos, ou eles precisariam possuir um talento incrível. Prota já fica rindo, dizendo que uma constelação grandona já está de olho nele. A boa temporada de caça, o verdadeiro nome dela é Bisag, famosa por ser uma deusa da guerra, que usa todos os tipos de armas. O que o senhor quis dizer com grandona era o fato da mãe dela ser o grande dragão do mal, Tiamat. Prota fala que suas técnicas de adaga devem ter chamado a atenção dela. A boa temporada de caça estava ansiosa para ver as técnicas dele. Prota fala que vai mostrar o que ela quer ver, dizendo que a primeira metade da floresta está cheia de veneno. Nesse caso ele vai ter que usar o seu plano C. Atrás dele já vem duas cobrinhas pretas de boca aberta. Prota fala que vai usar a abordagem caçador de cobras. Já corta uma cobra no meio, ganha alguns pontos. Já passa a faca no bucho da outra. Mas não termina por aí, ainda dá uma facada na cabeça dela pra combar. Começam a surgir várias cobras vacilonas. Prota já sai arrancando a cabeça de todas. Duas cobras já ficam até com medo de atacar. Prota já fica rindo e já passa a faca nas duas, ganhando o título de caçador de cobra preta. Fica rindo, dizendo que vai matar cada vez mais. Essa emoção, essa sensação é algo que ele não pode experimentar em nenhum lugar além de um campo de batalha. Por mais que isso lhe causasse medo, ele também gostava muito de sentir isso. Mas tudo foi tirado por causa daquele maldito julgamento. Os deuses dizendo que ele causava mal para o mundo, mas acha que isso foi apenas uma desculpa medrosa. Eles só estavam com medo que um mortal fosse capaz de ficar acima dele. Não tinha essas intenções no começo, mas se é disso que aqueles caras têm medo, vai fazer exatamente isso. A boa temporada de caça fica surpresa com a técnica de adaga dele. Prota fala que ainda é muito cedo para ela ficar surpresa. Começa a usar sua habilidade de sugador de alma, recuperando toda a sua energia de volta. Prota já sai correndo na direção das outras cobras. A boa temporada de caça não entende de onde veio essas habilidades. Prota fala que ela não deve saber, que ele foi ajudado pelo deus do submundo. Mesmo que ela esteja muito curiosa, ela não vai fazer nenhum movimento por causa da casualidade. Não existe nenhum maluco suficiente para ignorar os princípios da casualidade, só para ver as informações de um novato. Seu nível de habilidade e atributos estão subindo constantemente. Se não fosse pela proteção do submundo, suas informações já teriam sido vazadas. Abre sua janela de status dizendo que em pouco tempo ganhou muitos pontos. Agora vai poder jogar de maguinho usando poderzinho. Além disso, a curiosidade da Bisag aumentou mais ainda. Agora que ele se livrou das cobras pretas, são as cobras de sangue que ele vai atrás. Como já tem resistência a veneno, deve conseguir passar por elas com facilidade. A cobra de sangue é considerada um chefe que controla as outras cobras. Por mais que seja ridículo um novato que nem está no nível 10 tentar atacar ela, Seon estava pensando em derrotá-la sozinho. Prota fala que isso seria uma oportunidade de chamar ainda mais atenção. E a recompensa é a presa venenosa da cobra de sangue. Precisa dela para conseguir um atalho para ter imunidade a venenos. Por mais que se inferior em números tivesse ligado à derrota do Seon na guerra, foi porque ele era terrivelmente fraco contra maldições e venenos que ele perdeu. Prota ficar brabo, dizendo que se não fosse aquela maldição maldita, ele estaria vivo até agora. Precisa dessa presa para conseguir vencer aquilo. A sua pequena adaga enferrujada se quebra, ela não tanca o poder do homem. Prota fala que foi bom enquanto durou. Do céu já vê uma luzinha brilhando. Do seu lado já cai uma espada. Prota fala que tem escamas de dragões. Deve ser uma arma da Tiamat. Basilg quer fazer uma aposta com ele. Se ele falhar, ela vai tomar todo o resto de vida que ele tem e matá-lo. Prota fala que ela está dizendo na sua cara que ele vai morrer se ele falhar. Os deuses pensam que são os mais importante e usam as pessoas como entretenimento. Por isso ele odiava os deuses e constelações. Mas agora as coisas estão melhores. Se jogar direitinho vai tirar bastante proveito disso. Aceita a aposta perguntando o que precisa fazer. No lado dos figurantes, uma pessoa mandando todos reunirem um mandão. Ele se apresenta dizendo que é o Tenente Park, um jogador de rank C. Como ordem emergencial, pede para todos seguirem suas instruções. Os figurantes já ficam felizes, dizendo que tem um jogador com eles. Jorginho fica perguntando se o cara que correu no começo ainda está bem. O Cleitinho fica perguntando se ele sabe de alguma fortuna desse local. Um figurante baiano fala que aquela pessoa não precisa disso. Ele deve ter mais dinheiro que todos eles juntos, já que ele é o tirano. O Jorginho fala que sabia que tinha visto ele em algum lugar.
Embora ele fosse bonito, tinha uma personalidade de merda. Ele foi criado com leite e pera. O figurante fala que depois de se aposentar como jogador de LoL, ele virou um alcoólatra. Talvez ele tenha apenas corrido para a floresta para dar um fim na sua vida. Jorginho pergunta se ele ainda não está bêbado. Uma mensagem aparece dizendo que todas as cobras negras morreram. Os figurantes já ficam tudo de boca aberta. Agora o Tinha fala que todos ainda estão aqui. Só tinha uma pessoa lá fora. Depois disso, o verme branco é morto, nem os corvos azuis escapa. As cobras de sangue são mortas facilmente e o Xion entra em modo berserk. O figurante bandido fica se perguntando o que está acontecendo e já fica todo triste porque o Xion tá vivo. Aí volta pro Prota na floresta. Antes disso tudo, Prota no meio da floresta sugando tudo. A boa temporada de caça considera deixar ele virar um apóstolo, mas para isso ele precisa ser testado. Nas próximas 24 horas ele precisa ficar matando as cobras de sangue com a espada que ele ganhou. O Prota fala que acabou desse jeito. Agora que parou pra pensar, houve um conflito entre a Tiamat e o Marduk. Acha que tem algo a ver com isso eles querem ser apóstolos. Não tem certeza, mas se for verdade, vai ganhar muito com isso. E essa arma que ele ganhou não é ruim. É uma adaga sagrada, mas na verdade é um dente de dragão maligno. Prota fala que era isso que ele queria. Pergunta se a Bacilga estaria interessada em fazer uma aposta extra. Prota fala que vai matar todas as cobras de sangue em 30 minutos. Como está oferecendo mais entretenimento, que é uma recompensa maior, Bacilga aceita essa aposta e fica rindo pro nada. Prota já agradece. Na sua frente aparece uma planta chupadora. A planta já tenta dar uma chupada nele. O Prota fica sorrindo e sai passando a faca no bucho da planta chupadora. E a cabeça da planta que era pra estar na terra, ele corta também ela, do nada ela vem pra cima. Já vem um urubu nas suas costas. Ele já enfia a adaga na cabeça dele, mandando o urubu ficar calmo. Alguns deuses começam a ficar prestando atenção na performance do Xion. Prota fica só com um sorrisinho na cara. Na frente dele já aparece a cobra de sangue. Já fica mostrando sua linguinha. Me recuso a acreditar que essa cobra não viu ele. Prota fala que isso vai ser interessante. Já fica atrás de uma árvore dizendo que espera que alguns desses novos deuses sejam decentes. Consegue desbloquear uma classe secreta, dizendo que na sua vida passada ele foi um lanceiro. Dessa vez não pode ser uma classe normal. Rei Dragão, o Rei das Trevas, seria uma classe boa, mas muito difícil. Se for assim, é melhor ele ser um berserk, já que assim ele vai ter um grande poder de ataque, mas vai perder a sanidade. Porém, tem um jeito de contornar isso. Precisa escolher berserk para completar essa aposta absurda que fez. Esse monstro é difícil de matar até mesmo para jogadores de nível 20. As classes que ele pode escolher começam a aparecer uma por uma. Prota já começa a ficar nervoso que a dele ainda não apareceu e começa a ficar preocupado que ainda não viu nada. A cobra continua rindo, fica só dando uns ha-ha-ha. O Prota continua nervoso atrás da árvore, dizendo que só fez aquela aposta maluca porque estava esperando a classe Berserk, mas não apareceu como uma das opções. Os deuses ficam apenas esperando para ver qual vai ser a escolha dele. O Prota fala que não pode fazer nada, escolhe a classe Guardião da Runa, dizendo que ficar desenhando vai ser uma merda, mas em termos de poder destrutivo, essa é uma classe bem mais forte que Berserk. A classe dele de sem classe é mudado para Guardião das Runas. Ele vai começar como um desenhador de runa de rank baixo. Os deuses anônimos ficam rindo da escolha do Xion. O Prota já faz 2 bolotas de runa. Com isso ele pode deixar um alvo marcado e quando subir a habilidade vai poder usar em humanos. O Prota fala que com isso vai ter 4 minutos. Já aumenta o seu status de inteligência e sua determinação. A cobra cega, que não tinha visto ele no aberto aquela hora, já vem pra cima dizendo que vai comer até os ossos. O Prota já sai correndo dizendo que fudeu. A cobra já dá uma cabeçada no chão. O Prota já começa a ativar a sua produção de runa. Para isso ele precisa de tinta, mas como não tem, usa o seu sangue que é melhor. Dizendo que não esperava que a habilidade que ele aprendeu à força do seu avô fosse útil. Começa a escrever sua runa. A runa explosiva é gravada com sucesso. A boa temporada de caça fica rindo do que ele está fazendo. Por não ter falhado na primeira runa, ela vai ter 5 vezes mais efeito. O Prota já fica com um sorrisão e já tenta dar uma espadada no bucho da cobra. Faz uma careta dizendo que 3 minutos é tempo suficiente. Algumas explosões no meio da floresta. Parque apenas de boca aberta dizendo que está acontecendo de novo. Fala que continua ouvindo barulho de explosões, mas essa de agora foi a maior de todas. Os figurantes ficam se perguntando que porra tá acontecendo. Uma mensagem aparece dizendo que o Xion começou a lutar contra o chefe, mas o chefe é a cobra sangrenta. Jorginho fica perguntando como ele já pode estar no chefão. O figurante fica bravinho, dizendo que ele quer matar todos. Aquele lixo sempre foi assim durante os duelos. Ele só faz o que ele
quer, manda o soldado fazer alguma coisa, fica gritando, dizendo que nesse ritmo todos vão morrer. Park manda ele calar a boca. Todos vão morrer se saírem da zona segura. O figurante fica brabo reclamando ainda, beicinho, velho. Park fala que se estiver certo, essa luz aparece quando você faz um acerto crítico. Então a habilidade do Seon deve estar além da sua imaginação. Com ele aqui, talvez eles tenham uma chance. Mas fica se perguntando o que está acontecendo lá. O Prota continua sua luta contra a Cobrona Vermelha. Ele fica rindo pra Cobra Grande. As explosões continuam. E com pouco tempo a Cobra Sangrenta é caçada com sucesso, fazendo eles conquistarem a primeira sessão para completar a masmorra. O primeiro lugar fica com Seon, é claro, né? Park fica dizendo que pode estar testemunhando o nascimento de um novo membro dos 10 Cavaleiros. Uma Cobra Sangrenta aparece perto da zona segura. O figurante já fica de boca aberta vendo o cobrão. A cobra vem pra cima, dizendo que vai comer até os ossos. É mentira, ela não fala não. Os figurantes continuam de boca aberta, mas a bicha já cai no chão morta. Prota já aparece atrás dela, segurando a cobrona. Parker fica se perguntando que olhar sedutor ele tem. Prota fala que eles devem ser jogadores, ou talvez só figurantes mesmo. Parker fica nervoso, dizendo que são sim. Prota fala que já matou o chefe, quer que eles cuidem dos lacaios inferiores. Parker pensativo diz que isso é uma ordem. Fala que se ele quiser, podem preparar um local pra ele descansar. Prota vai indo embora segurando a cobra, dizendo que tá de boa. Eles parecem estar desconfortáveis com a presença dele. Vai ficar em outro local sozinho. Os figurantes ficam se perguntando se ele é mesmo o tirano. Cleitinho fica dizendo que se ele fosse o tirano de verdade, todos já estariam mortos. O figurante do Bocão continua bravinho, dizendo que ele parece ser uma pessoa diferente. Fica se perguntando se ele é um demônio. O Prota fica rindo, dizendo que estão chamando ele até de demônio agora. Uma mensagem aparece dizendo que eles têm 1 hora de descanso. Eles podem baianar bastante antes da segunda onda de bichos começar. O Prota faz uma runa de barreira, dizendo que vai organizar suas recompensas. Ele pode escolher entre itens, habilidades ou pontos. O Prota fala que pegar itens no nível baixo seria bom, mas ele já tem sua espada do dragão, por isso ele escolhe pontos de conquista, ganhando um total de 15 mil pontos de karmas. Prota fala que a única coisa que o mundo humano e o reino dos deuses têm em comum é que os ricos vencem. Precisa se preparar para quando a loja aparecer. Abre sua janela de status para dar aquela olhadinha. Já fica com um sorrisão na cara, dizendo que matar a Cobra Vermelha sozinho lhe deu muitos pontos. Alguns deuses começam a querer o Seon. A Bacilgue fica braba, dizendo que vai atrás de quem tenta pegar o que é dela. Ela manda o Seon escolher a recompensa da aposta. Prota fala que tem alguns itens bons na lista, mas fala que não pode ficar satisfeito com isso. Se ele pegar uma recompensa agora, vai ficar sendo arrastado por aí pela Bacilgue. Ele fecha a lista sem escolher nada. Prota fala que sabe como o sistema funciona. Se ele não escolher nada, a recompensa vai virar pontos de karma. A Bacilgue pede para ele virar um apóstolo. O Prota fala que não pode aceitar, já que ele não tem experiência e quer ser livre. Fica com um sorrisinho dizendo que ganhou muita coisa boa. Bacilgue fica brabinha porque ele não aceitou e fala que ele vai se arrepender disso no futuro. Prota fala que não tem por que ficar fingindo ser fraco. Vários deuses começam a mostrar interesse nele de novo. O Prota fala que se mostrar um valor sem precedentes, as mais variadas entidades irão vir para o seu lado. E se for verdade a luta contra o Marduk, então o lado da Tiamat vai precisar de pessoas talentosas. Bacilgue continua bravinha. Prota fica com seu sorrisinho maligno, dizendo que tudo está indo como seu planejado. Acha que está na hora de ir para o próximo passo do seu plano. Já prepara a sua espadinha e começa a tirar as partes da cobra de sangue. O pessoal continua no meio do buraco na floresta. Jorginho fazendo o trabalho sentado e Cleitinho continua brabo perguntando se ele também consegue fazer aquilo. Jorginho pergunta se ele é burro. Cleitinho fala que se um idiota consegue, porque ele não consegue também. Fica com um sorrisinho dizendo que esse lugar deve despertar o talento escondido das pessoas. Manda o Jorginho ficar apenas observando o que ele vai fazer. O Coruja fica mostrando interesse no G1. Jorginho fica surpreso perguntando como ele fez isso. Uma luz começa a brilhar no céu. Uma mensagem dizendo que o ADM vai aparecer. Uma sombra de coelho no meio da fumaça. O coelho se apresenta dizendo que é o Herald. Fica igual o idiota rindo com o relógio na mão. Os figurantes ficam sem entender porra nenhuma. Herald fala que todos devem estar curiosos no porquê ele está aqui. Fala que os ADM dão o melhor para não interferirem, mas houve uma taxa alta de deuses assistindo o canal coreano. Por isso os superiores estão irritados, dizendo que sente muito, mas vai ter que ajustar a dificuldade. Os figurantes já ficam tudo com medo. Herald dá sua estaladinha de dedo. A zona segura é destruída e o nível de violência dos monstros também vai aumentar. Os figurantes já ficam perguntando como ele pode fazer
isso? Park fala que é a mesma coisa de antes, eles estão filtrando as pessoas. Se lembra que na sua primeira vez, quase todos morreram e os deuses ficaram decepcionados. Fala que naquele tempo, os deuses fizeram a mesma coisa para aumentar a dificuldade, para ver se tinha algum novato bom para ser um apóstolo. Se pergunta se vai ter que ver as pessoas sendo abatidas como gado de novo, ou os deuses acreditam que o Seon tem tanto potencial assim. O tempo que eles tinham para baianar também é removido, e a porradaria vai começar. Herald já fica atrás do Park, dizendo que se lembra dele, falando que ele foi o único sobrevivente do covil do dragão. Fica rindo, dizendo que vai torcer para ele viver de novo. O segundo estágio começa. Os lobos já vêm com um sorrisão na cara, dizendo que vieram pegar o almoço. Bom, eles não falam isso, mas se falassem, iriam falar isso mesmo. Figurantes ainda ficam cagados de medo. Jeon já vem correndo igual uma vagabunda, dizendo que isso vai ser uma oportunidade para ele. Usa sua bênção da coruja do mal. O Prota fala que conseguiu tirar as presas da cobra. Fica rindo, mandando a imunidade a veneno esperar por ele, que já ele chega lá. Fica se perguntando que barulho todo é esse que tá escutando. Fala que finalmente a filtragem começou. Pensou que ia ter um pouco de tempo para baianar. Acha que foi por causa da sua aposta com a Bacilg. Os deuses ficaram prestando mais ainda atenção nele. Dá uma olhadinha na sua vidinha, dizendo que isso é patético. O pior de tudo é seu vigor que está baixo. Ele queria descansar um pouco, mas acha que as coisas não vão ser do seu jeito. Do lado dele já aparece um largato vermelho pegando fogo. Prota fala que o primeiro estágio foi veneno, e agora o segundo é de fogo. Então acha que os próximos estágios vão ser gelo ou metal, ou até zumbi. A única coisa que ele precisa fazer é acumular bastante energia de fogo. Já vai pra cima do largatão e passa a faca nas costas do bicho. O largato meio gay tenta usar o rabo para atacar. O Prota já pula por cima dando um mortal. O largato fica com raivinha e já começa a cuspir fogo. O Prota já passa pelo fogo também. Já começa a sair raspando a faca no bicho, deixando ele sem a cabeça para ficar mais calmo. Fala que com seu vigor, continuar assim vai ser duro. Pega um cristal de fogo do buraco do largato e já manda a bola de fogo para dentro da boca, ganhando um pouco de energia de fogo. Sai correndo pela floresta dizendo que precisa comer mais bola de fogo. É uma das condições para ser imune a venenos. Fica com um sorrisão dizendo que vai comer muita bola de fogo. Na frente dele vários lagartinhos inocentes. Imunidade a veneno. Essa era a única habilidade que o inimigo do Seon tinha. O escorpião tinha esse talento, podendo fazer sangue envenenado. Por causa disso, mesmo o Seon podendo ganhar na força, ele sofreu com o veneno, fazendo seus status divinos cair drasticamente. E no fim ele perdeu a luta. Por isso ele foi parar no submundo e conseguiu aprender várias artes secretas. Thanatos dizendo que os 12 zodíacos têm muitos inimigos e várias estrelas cadentes que têm rancor contra eles. Essas estrelas cadentes, cada uma delas deu suas técnicas para o Seon. O primeiro ancião era o atalho para virar imune a venenos. O ancião reclamava que tinha perdido sua filha para o escorpião. Aí voltamos para o Prota comendo várias bolas de fogo, dizendo que isso ainda não foi o suficiente. Precisa achar a base deles e comer os bichos mais fortes. Jeon continua rindo, só porque conseguiu matar um largatinho de fogo, dizendo que agora vai conseguir deixar o Seon no chinelo. Assim que vai olhar o rank da masmorra, o Prota continua na frente com uma vantagem absurda. Jeon já fica nervoso, dizendo que ele deve estar usando algum tipo de atalho. A coruja do mal manda ele usar um atalho também. Jeon fica perguntando como faz isso. Ele vai fazer qualquer coisa para ficar na frente. A coruja do mal fala que vai ajudá-lo. Os figurantes tudo cansado, dizendo que esse mundo é só pros talentosos. Park fala que todos estão cansados, já fazem 3 dias, mas a inveja contra os outros está ficando mais forte. É normal, já que as pessoas que estavam com eles ficaram mais fortes. Jeon já vem aparecendo, dizendo que conseguiu uma habilidade nova, falando que o deus dele vai ajudar todos a sobreviverem. Enquanto isso, um corno de fogo já vai gritando, dizendo que todos vão morrer nesse ritmo. Tudo culpa daquele desgraçado. Aquele cara não é humano. Agora é verdade, esse bicho fala mesmo. O Prota já aparece em cima dele, já corta a cabeça do corno para diminuir o peso do chifre. Já pega mais umas bolas de fogo e manda pra dentro da boca. Escuta uns barulhinhos estranhos. É um urso correndo atrás de uma garotinha, mas ele acaba perdendo a cabeça. Prota pergunta se a garotinha está bem. A garotinha fica gritando, dizendo que tem um monstro na sua frente. O Prota pergunta, cadê o resto do pessoal? A garotinha fala que todo mundo está morto. Todos foram abandonados por um cara chamado G1, dizendo que aquele lixo falou que poderia compartilhar o poder com os outros. Prota fala que ela foi enganada.
Essa marca é de um demônio. Esse selo significa que ela vendeu sua alma. O selo da coruja verdadeiro não é assim. Se a pessoa marcada morrer, a vitalidade dela serão levadas para o hospedeiro e a alma para o demônio. Aquele lixo do Jeon deve estar muito mais forte agora. Prota fica dizendo que mesmo sendo falsa, essa marca é de qualidade alta. Deve ser um demônio de rank muito alto. Vai indo embora, dizendo que não tem muito pra fazer. A garotinha já fica pedindo pra ser ajudada. Prota fica se perguntando o que será que ele faz com ela. Fala que já foi bastante ter salvo ela do urso. A garotinha fala que faz qualquer trabalho, mas precisa ficar mais forte. Prota diz que esse olhar dela é diferente. Pergunta se ela quer vingar os amigos dela. A garotinha fala que se não tiver jeito, vai entregar seu tesouro, o seu chocolate. Prota fala que se ela fizer qualquer coisa, ele pode ajudá-la. Mas primeiro vai ter que editar essa marca dela. O Jeon continua absorvendo a vitalidade das pessoas marcadas. Ficar rindo, dizendo que está ficando ainda mais forte. Jorginho vai tentar conversar com ele, mas o Jeon já dá uma olhada matadora. Jorginho fala que caíram no bait. Esse selo continua restringindo a ação deles. Jeon fica gritando com todos os figurantes, porque eles são lentos. Jorginho fala que foram transformados em escravos. Jeon manda todos prepararem. Agora eles vão atrás do chefão. Ficar rindo, dizendo que vai jogar o Seon numa sarjeta, assim como foi feito com ele. A garotinha começa a correr pela floresta, sai fazendo vários furacões anões. Com a sua habilidade nova, os Ghosts que estavam por perto ficam apenas olhando para os furacões anões, mas um por um começa a perder a cabeça. Prota já vem macetando todos. Voltamos uns minutos antes, com o Prota dizendo que ela tem talento pra fugir, por isso é gravar uma runa nela pra chamar a atenção dos monstros. Tudo que ela precisava fazer é ficar correndo por aí, e não vai precisar nem se preocupar em olhar pra trás. Depois de fazer a limpa nos Ghosts, a garotinha já aparece dizendo que chamou a atenção de todos os monstros e já confirmou tudo. Pergunta se precisa fazer mais alguma coisa. Prota manda ela ficar longe. Agora o bagulho é com ele. Pensativo, diz que esse olhar dela é pesado. A garotinha fica feliz dizendo que está tudo bem. O Prota fala que se tudo sair certo vai dar bom. Um monte de veneno já começa a sair do chão. O chefe final, a aranha em decomposição, vai aparecendo. O Prota fica cara a cara com a aranha. Já tá com uma dedada nos seus próprios olhos, fazendo ele ficar dourado. A aranha é feita de vários pedaços de Ghosts. Já começa a ficar dando seu bafo da morte. O Seon ganhou esses olhos dourados da serpente que engole o mundo. Com isso ele pode enxergar melhor. Prota fala que ganhou um privilégio sem ela pedir nada em troca. Acha que querem ver suas habilidades, então ele vai mostrar para todos. Já vê o primeiro ponto fraco, já começa a cuspir fogo pela boca, literalmente, fazendo fogo ficar ao redor do seu corpo. Já vai indo pra cima da aranha e já dá um golpe na perna dela, arrancando fora. A aranha fica braba, falando maldito. O Prota já pula em cima dela, dizendo que precisa de lenha pra tacar fogo, e a lenha mais útil que pode usar é a toxina dela, e ela fica na glândula de veneno. Já usa seu olho de cobra e já vai preparando seu espadão. Acerta uma bolota azul em cima da aranha, mas não faz nenhum efeito. Fala que é como ele esperava. Não ia ser fácil assim. Os zumbis já começam a juntar gosma na boca e todos começam a cuspir no Seon. O Prota já sai desviando dos cuspe, falando que 3 dias farmando não foi o suficiente. Vai ter que usar sua técnica secreta. Começa a sair correndo fora da aranha. Jeon já vai chegando perto do local de batalha. Já vê um monte de zumbi jogado no chão. Fica nervoso, dizendo que isso não pode ter sido o Seon. Deve ter sido outra pessoa. Mas quando vai olhar o rank de novo, fica desesperado com a diferença de pontos. A coruja fake fala que se ele continuar assim não vai perdoá-lo. Jeon fica nervoso, dizendo que isso não pode ser verdade, só pode ser algum erro, não tem como uma pessoa comum como o Seon melhorar tão rápido. Vai fazer o que for possível para agradar o seu mestre. Viu uma mensagem dizendo que o Seon achou a aranha. Aí sobre a mudança de nome, não ligue não. Conforme a ova vai passando, os caras vão mudando o nome, vão manter o primeiro, que foi dito mesmo. Jeon já sai correndo, dizendo que precisa matar o Seon. O Prota continua correndo da aranha. Fala que ela está vindo na força do ódio. Fica rindo, dizendo que tem tudo preparado. Assim que a aranha é seguindo, já aparece um buracão no chão embaixo dela. E uma explosão vem logo em seguida. No buraco também tinha uns espetos com runa de perfuração. A aranha começa a virar uma peneira. O Prota fala que isso é só o começo. A aranha já tá toda só o bagaço, toda derretida. O Prota continua pendurado em uma cordinha, dizendo que ela realmente é um chefe final. Ele já tá cansado.
já começa a disparar vários lasers que eu nem sei de onde veio. A aranha começa a tentar dar no pé. Prota já sai correndo atrás dela, dizendo que ela não vai fugir não. Já começa a ativar mais uns espinhos. A aranha começa a virar peneira de novo. Geon já vem chegando perto, já fica vendo a batalha de longe, dizendo que se entrarem naquele local vão morrer instantaneamente. Precisa deixar os dois ficarem cansados para atacar na hora certa. Tem uma ideia brilhante, dizendo que se jogar as pessoas que trouxe no meio da batalha, vai fazer o Seon ficar desgastado, já que ele evita machucar pessoas normais. Mas para garantir, seria bom se ele tivesse uma refém, por puro roteiro. A garotinha passando por perto, mas olha, quem diria, hein? Geon fala que as coisas estão ficando fácil pro seu lado. Prota continua passando a faca na aranha, atacando no local certo, dando vários acertos críticos. Ele finalmente consegue derrotar a aranha. Assim que pega a bolsa de veneno, já mete ela pra dentro da boca. Começa a virar um chafariz de veneno. Ele fica em primeiro lugar com uma grande diferença de pontos. Vários deuses começam a mostrar mais interesse no Seon. Geon atrás do pau, dizendo que agora pega ele. Agora que ele está tão cansado que não consegue se levantar, manda seus escravos irem pra cima. Geon fala que vai atacar escondidinho no meio deles. O Prota continua paradinho, mas Geon fica parado também. Prota fica dando um sorrisão. Geon fica se perguntando por que ele está rindo. O Prota já começa a se levantar com um sorriso maligno na cara. Uma mensagem aparece dizendo que todos caíram em uma armadilha. Geon fica perguntando como assim, o que é isso? O Prota fala que isso significa que todos eles estão fodidos. Geon já fica mandando seus figurantes fortes como uma mosca irem pra cima. O Prota fica só parado de boa esperando. Já começa a cortar ele sem massagem. Uma missão aparece para os figurantes fugirem da armadilha. O Prota continua macetando todos. Geon já vem pra cima com sua faquinha de cortar pão. Os dois dão aquela batida de frente, mas Geon acaba ficando com o bracinho torto. Prota fica só com um sorrisinho na cara. Geon fica na parede pensando que está safe. Prota já dá uma adagada, destruindo tudo. Geon já começa a puxar seus figurantes para ficarem na frente. Socorro! Prota sem pena já maceta todos os figurantes também. Geon fica dizendo que precisa de mais poder. Ele é muito forte. Em cima de uma pedrinha, Park apenas observando. Fala que é como ele pensava. O Geon era apenas um brinquedinho de algum deus. Geon era só uma decoração para fazer o Seon brilhar ainda mais. Assim como foi com ele, Geon fica com um sorrisão pensando que vai pegar o poder dos mortos, mas ele não consegue sugar energia. Fica com cara de bosta perguntando por que está assim. Prota já vem pra cima dele com cara de mal, já começa a dar uma sequência de ataques. Já enfia a espada no ombro do Geon, dá uma risadinha maligna de praxe e arranca o braço do Geon fora. Geon fica gritando igual um inseto. Os figurantes continuam morrendo. Geon fica só vendo a alma passando na frente dos seus olhos. Todas as almas estão indo direto para o Seon. Geon fica perguntando como ele fez isso. O Prota fala que o nome dele é familiar. Geon pergunta se ele se lembra agora. Prota fala que não consegue se lembrar mesmo. Geon fica bravo perguntando como ele não pode lembrar. Foi por culpa dele que foi expulso do time. Prota fala que agora sim, agora consegue lembrar. O Geon chorando pra não ser expulso do time. O Prota fala que ele era um ridículo, que ficou reclamando quando foi expulso, mas acha que aquela parte de ser ridículo dele não mudou em nada. Geon fica bravinho dizendo que não é mais o mesmo de antes. Agora ele tem um deus lhe apoiando. A coruja fake acha seu servo patético. Geon fica chorando dizendo que de novo ele é apenas um personagem secundário. O Prota já prepara sua espadinha. Geon continua chorando, dizendo que não deveria ter tido inveja dele. Se não tivesse seguido o Seon, não teria sido sugado para esse portal. Morreu apenas por ser um invejoso. Todo o poder que o Geon tinha absorvido começa a sair do seu corpo e todo ele vai na direção do Seon. No pescoço dele tem uma roda que suga tudo. Na caverna, ele mudou a tatuagem da garotinha para ela virar uma hospedeira do poder. Mas como ela não iria aguentar toda aquela energia, fez uma runa de caminho. Assim, quando ela não conseguisse mais aguentar, o resto do poder iria para ele. Os deuses ficam dando um palpite, dizendo que ele não deveria ser tão ganancioso. Era bom ele jogar um pouco disso fora. O Prota fala que parece estar usando o Elixir, mas a qualidade disso não é tão boa. Ele foi testado, mas não sabe quem é esse deus. A coruja fake fala que vai dar um presente. Todos os figurantes já começam a virar espetinho de churrasco. Park fala que está acontecendo de novo.
Se o senhor não corresponder às expectativas e for interessante, ele vai desaparecer. E olhando para os olhos dele, são frios. Não tem motivos para lhe recusar toda aquela energia. Ele nem parece que vai hesitar. O prota recusa os figurantes espetos, falando que não pode confiar em alguém que esconde seu nome. A coruja fake fala que tinha esquecido que estava na aba anônima e revela o seu nome. Ele é o grande demônio que segue o abismo. O prota fica nervoso dizendo que esse é o Mephisto. O abismo pergunta se o senhor lhe conhece. O prota fala que não, só ficou curioso com a palavra grande demônio. Mephisto é um dos demônios mais fortes. Ele é tão poderoso que até a Tiamat teria que se preparar para lutar contra ele. Prota pensativo fica se perguntando por que esse cara está aqui. A Bilsag aparece de novo, mandando ele não encostar no que é dela. Prota fala que pensou que ela tivesse ido embora. O fechamento da dungeon começa de novo. A garotinha já vem correndo para pedir o telefone dele. O Prota só joga um pedaço de osso para ela, dizendo que se ela levar isso para o local que está escrito nele, vai conseguir remover a tatuagem. Espera encontrar ela em alguma outra oportunidade. Manda ela se cuidar. A dungeon fecha completamente. Do lado de fora tinha um monte de paparazzi esperando. Os pais da garotinha já vêm correndo pra cima dela falando garotinha! E ela fica procurando o irmão mais velho. Prota já tá em cima de um pau de ferro, igual o M escutando música Alone. O Mephisto fica pedindo uma resposta do Senhor. O Prota pensativo diz que embora o método seja diferente do que o avô dele tenha pensado, ele conseguiu voltar. Fala que pensou que chamar a atenção de muitos deuses seria bom, mas deve ser a primeira vez que isso acontece. Uma missão para escolher um deus aparece. Prota fala que de todos os deuses, só tem 3 que são bons, que são Abasilg, Jormungand e Mephisto. Fora esses, nenhum mais é interessante, exceto por um, o único deus que apareceu até agora. A coruja verdadeira demonstra um favor com ele. Prota fala que a Minerva é a verdadeira dona daquele selo que o Mephisto estava usando. A deusa da justiça deve ter ficado feliz, já que ele salvou aqueles figurantes. Graças a isso, a sua escala que estava do lado maligno está mais equilibrada. 9 deuses estão esperando a resposta do Sion. Se ele não escolher um deus, vai ficar para trás dos outros jogadores. O tempo de escolha acaba. O Prota ganha a conquista do homem que rejeitou todos os deuses. Os 9 deuses ficam enojados com a ganância sem fim do Senhor. A Associação CMJ é uma organização da ONU criada para administrar as masmorras que viraram a terra de cabeça para baixo. Algumas vezes ele tem extremo poder. Enquanto isso, no quartel-general da associação, Frank dizendo que a mídia fica difamando a imagem deles por causa das várias quebras de masmorra que vem acontecendo. Essa aqui é a Chá, uma agente de terceira classe. Frank manda ela olhar o artigo sobre o L. Chá fica perguntando quem vazou isso. Fala que mandou ele bloquear contato com as pessoas de fora. Frank fala que a imprensa não está levando isso a sério, já que um jogador novato conseguiu concluir uma masmorra de 2 estrelas sozinho. Quem iria acreditar nisso? Chá fica perguntando se talvez ele seja um demônio. Precisam encontrar ele antes dos outros clãs. Cleitinho já vem gritando, dizendo que conseguiram achá-lo. Ele está em casa. Prota vai chegando em casa de boa. A mãe dele já pergunta se ele comeu. Pergunta que skin é essa que ele está usando, tá horrível. Prota fala que é skin grátis. Faz tempo que não come uma sopa, hein? O cachorro dele já mete uns lambidão sem parar. A mãe dele manda ele tomar um banho pra jantar. Prota fala que realmente está em casa depois de centenas de anos. Todo mundo comendo igual um robô velho. Prota pensativo diz que era por isso que não queria voltar pra casa. O pai dele herdou um grande hospital. O filho dele volta igual um mendigo depois de alguns dias fora, mas ninguém ficou preocupado. Seguindo o passo do seu pai, seu irmão mais velho está fazendo medicina e sua irmã virou uma música. Ela ganha várias premiações, sempre foi tratado como se fosse um estranho. O cachorro no canto babando para comer a comida dele. O pai dele pergunta se ele vai continuar calado. Quando o portal abriu, a mãe dele ficou preocupada e desmaiou. O irmão dele ficou ligando para todos os hospitais para saber onde ele estava. E a irmã dele ajudou a procurar por toda a cidade e não foi capaz de fazer sua viagem para o exterior. Mas depois de voltar, tudo que ele faz é sentar na mesa e comer. Nem mesmo os monstros agem como ele. Fala que se for pra viver assim é melhor ir embora e parar de causar problemas. A mãe dele pede pra ele falar algo. O pai dele estava preocupado esse tempo todo. O pai dele já vai indo embora triste pro trabalho. A mãe dele fala pra ele não ficar brabo. Quando o pai dele tá irritado, ele fala esse tipo de coisa. O Prota pensativo diz que sua mãe está cheia de rugas. Esse tempo todo ele veio sendo negligente. Estava esperando a família dele ficar preocupado, mas nunca pensou em se aproximar deles. Diz pra sua mãe que sente muito, vai tomar cuidado no futuro. Assim que abre o seu quarto, ele parece um lixão.
fala que não acredita que morava nesse lugar. Enquanto isso, em um Fusca amarelo na estrada, Frank perguntando como ela conseguiu esse dinheiro. Char fala que pega uns trabalhos por fora e joga no joguinho do tigre, mas está ansiosa para ver como ele é. O Prota de boa, igual um baiano em sua rede. Os deuses continuam mandando mensagem. Mesmo quando ele tá deitado, não deixa nem o cara descansar. Prota fala que precisa mostrar pra sua família que agora vai ser diferente. Não vai ser mais um alcoólatra que zoou com os outros. Se focar em virar um jogador, tem certeza que sua família vai se aproximar. Como isso vai mudar alguma coisa? Eu não sei. Dizendo que seu começo já foi muito bom. Pode começar seu segundo plano mais cedo do que esperava. Tem um tal de monarca aqui na Terra. Sim, é o monarca Jinou do solo level. Tô zoando, caralho, nesse não. Thanatos dizendo que tem um governante que está morando no mundo dele. E é alguém que ele conhece muito bem. O tigre que foi preso em dificuldade. Esses caras têm uns títulos muito tosco, velho. Prota fica muito puto ouvindo esse nome, que às vezes até salta, velho. Começa a ficar dando uma risadinha maligna, dizendo que ele é um dos caras que estava presente no seu julgamento. Ainda lembra como ele estava rindo da sua cara, mas não vai ser fácil pegar ele, já que ele é esperto e tem muitos subordinados. O clã Tigre Branco está recrutando novos jogadores. Quando os portais abriram, muitos deuses e estrelas apareceram na Terra, oferecendo bênçãos e batismo. O monarca do vazio é o dono do clã do Tigre Branco. Ele não sabe dar nome para as coisas. Só porque ele é um tigre, botou o nome de Tigre Branco. Prota fala que não tem muito poder para começar uma guerra. Vai ter que cortar os membros dele um por um sem deixar ninguém perceber. Ele vai para o parque perto do rio, dizendo que ninguém pode lhe perturbar no que vai fazer agora. Nenhuma perturbação pode ser permitida. Assim que passa perto de um banheiro, fica se perguntando se acabou comendo muita sopa. Se pergunta se deveria usar seus poderes para curar isso, mas acaba decidindo dar um cagão mesmo. Depois de uns barulhos altos, o Prota sai feliz dizendo que está aliviado. Pega uma distância considerável do fedor, já faz uns cortezinhos na mão e faz uma barreira de furtividade e tira sua roupa para não sujar. E começa a tirar vários itens do seu inventário, a presa do cobrão vermelho, unha de dinossauro, e já começa a pôr goela abaixo. O ancião falou que seu fogo consegue purificar qualquer mal, mas para isso ele teria que crescer esse fogo usando veneno, assim despertando o fogo fato. Prota já começa a sentir o efeito da presa da cobrona, começa a sentir uma leve dorzinha e começa a usar todos os itens. Por último, ele come pela terceira vez essa glândula da aranha. Todo o corpo dele começa a ficar preenchido com veneno. Um aviso aparece dizendo que se isso continuar ele pode morrer. O fogo baiano começa a acordar e Seon vira um chafariz. O fogo supremo aparece abrindo tudo, está rasgando desde a veia, não vou nem falar o resto, fazendo ele ganhar imunidade contra 10 venenos. Prota fala que finalmente conseguiu. Fica dizendo que agora precisa conseguir umas armas novas. A Chá chega na casa do Seon depois daquele tempo todo. Um loiro estranho dizendo que ela está um pouco atrasada. Chá fala que o do cabelinho é o Yong e o loirinho estranho é o Jung, o segundo líder do time branco. Chá fala que foi muito descuidada. Enquanto isso, no beco do chupa-pinto, o Prota enchendo o bucho com o salsichão, dizendo que baseado no que ouviu do Thanatos, tem um ferreiro aqui que sabe fazer uma grande variedade de armas. Um velhote fala que se ele quiser comprar uma faquinha de cortar pão, é com ele a salada. A loja que ele está olhando já fechou faz 5 anos. O Prota fala que faz 5 anos que fecharam, mas ainda consegue sentir o cheiro de fogo divino. Já abre a porta na força do ódio, dizendo que tem muitas armas nesse local. Bacilg fica dizendo que todos os materiais nesse local são muito bons. Fica criticando o Seon por ele ter escolhido uma espada enferrujada ao invés das outras. Prota fala que conhece essa arma. Atrás dele já aparece um cachorro do linguão. Enquanto isso, na casa do Seon, a mãe dele servindo uma maçã sem casca. Olha, se vocês tirarem a casca da maçã, eu vou dar uma surra em vocês. Os figurantes ficam caidinhos, dizendo que ela é muito elegante. Jung fala que o valor dos novatos subiram bastante, já que tem um líder de time e um agente aqui. Char fala que está falando de um super novato, então é diferente. Pensativa diz que o Jung é um dos rostos do clã Tigre Branco. Ele usa um bigode falso porque acha que pessoas fortes têm um bigode. E o Yong é o chefe do RH e o tio da Riebin, um dos sobreviventes no portal. Não sei quem é, nem falaram o nome, talvez seja a garotinha. Não acredita que tantas pessoas famosas estão atrás de um único novato. O Seon deve ter algo diferente nele, mas ele é só uma pessoa. Tem certeza que os outros vão se certificar que ninguém possa recrutá-lo se eles não conseguirem. Já pergunto o que eles estão fazendo aqui. Jung pergunta se ela veio aqui atrapalhar os seus negócios. Char fala que são eles que estão atrapalhando os assuntos do governo. A mãe do Seon, que ficou mais bonita rapidamente, pergunta se
que vieram aqui recrutar o filho dela. Os dois falam que foi isso mesmo. A mãe do Sion fala que quem vai decidir isso é o filho dela, mas gostaria de saber o que aconteceu nos 5 dias que o filho dela ficou preso dentro da masmorra. O ferreiro cego pergunta se ele quer uma arma. Isso aqui é outra coisa que não dá pra aceitar. Um ferreiro cego é sacanagem, velho. É a mesma coisa que o motorista sem as pernas. O cego fala que mesmo ele vendo o estado dele, ele ainda quer uma arma. Basilg fala que tem certeza que não foi ele quem fez essas armas. Jormungand manda ela ficar calada um pouco. O cego fala que se ele veio aqui fazendo de trouxa, pode ir embora. A forja já está fechada há anos. Chama o Wilson para sair. O Wilson é o cachorro. Prota fala que mesmo fechada, a forja ainda está sendo usada. E os Carlos na mão dele dá pra ver que são recentes. Fala que ele parece estar sem dinheiro, mas não deveria deixar o companheiro dele, que são seus olhos, passar fome. Vai dar 10 milhões para cada pedido concluído. Quando terminar vai dar 50 milhões, independente da qualidade. Mas se for melhor do que ele espera, vai dar até um bônus. Pede a conta bancária do cego e já manda 10 milhões no Pix. Não sei como, mas o cego consegue ver que caiu os 10 milhões. Prota fala que isso foi só o começo. Se não for o suficiente, é só pedir mais. O ceguinho fala que precisa de mais 5 milhões para pagar o aluguel. O aluguel caro da desgraça. O prota burguês safado já manda mais 5 milhões. O cego pergunta se ouviu certo. Ele quer um chicote, uma lança de Lego, 5 machados, 4 tipos de espada, um escudo, tudo isso. Prota fala que quer um arco também e também quer fazer uma armadura no futuro. Manda mais 100 milhões dizendo que é pra pagar o material. Fala para ele nem pensar em dizer que não consegue, senão ele vai pagar 3 vezes o valor recebido. O cego fica brabo dizendo que ele é um desgraçado pilantra. Prota fala que escuta bastante isso. O cego pergunta por que confia tanto nele, já que estão se encontrando pela primeira vez. O Prota diz que ele tem razão. Ele é um Zé Ninguém com grandes desvantagens por causa de uma cegueira, mas não precisa ficar questionando ninguém. Ele faz os pedidos e é pago. Assim é um contrato bom. O cego diz que pode fazer tudo, mas vai demorar um pouco. E ainda tem um problema mais importante. Precisa de um martelo especial para fazer os itens, mas o antigo discípulo do pai dele morto roubou o martelo. Prota pergunta onde está essa merda que vai buscar. O cego fala que está no clã alto. Sim, esse é o nome do clã. Prota fala que nunca ouviu falar deles. O cego fala que é um clã muito poderoso. O Prota diz que não importa. Tudo que precisa fazer é matar todos, sem deixar ninguém escapar. O cego fala que por algum motivo se sente atraído por esse cara. Então ele é? Mas se for o chefe, sente que consegue fazer tudo por ele. Fala que seu martelo está na montanha Bong. O Prota já chega na montanha, dizendo que tem um motivo para terem recrutado o Jin. É para abrir a última sala dentro dessa tumba, mas acha que por ser difícil deve ter muitas recompensas boas. Manda mensagem para a mãe dele dizendo que vai comer fora. E começa a pesquisar sobre o clã alto. Eles são famosos por se envolverem com tráfico humano, sequestro e assassinatos. Prota pensativo fala que todos são um lixo, então tá de boa se matar todos. Minerva gosta do senso de justiça dele e lhe dá uma bênção. O Prota pensativo diz que houve um mal entendido, mas vai aceitar. Fala que vai precisar esconder sua identidade. Ele vai usar a máscara do bigode sorridente. Prota preparando seus itens. Fala que a morte deles não vai ser rápida e já joga umas kunar de gelo nos figurantes vacilão. Quando vão pensar em reagir, todos já foram acertados. Prota poucas ideias, já sai destruindo todos que ficaram congelados, dizendo que isso não foi o suficiente. Lixo como eles precisam sofrer ainda mais. Começa a deixar alguns sofrendo com veneno, manda todos morrerem agonizando. Assim que entra na tumba da besta, por estar usando essa máscara, ganha uma visão ainda melhor. Prota fala que foi por isso que o Yezi lhe deu essa máscara, agora descobrindo o nome do cego. Acha que provavelmente o Jin vai estar perto da sala do boss, para tentar fazer as chaves da porta. Uma missão manda ele derrotar o guardião que protege o túmulo. Prota fica parado por um tempinho e manda ele aparecer. Fala que se ele não aparecer não vai ter escolha. Vai dar essa história para outro ADM. Herald aparece falando que ele é mais impaciente do que ele pensava. Herald fala que é um prazer em conhecê-lo. O Prota pergunta se ele está lhe seguindo para fazer o relatório. Herald fica surpreso em como ele sabe disso, já que é algo que apenas os ADMs sabem. Começa a escrever que o Sion é muito esperto, sabe de muito mais coisas que os outros novatos. Começa a escrever várias coisas inúteis também. O Prota fala que ele pode fazer o relatório, mas vai querer algo em troca. Herald fica perguntando o que ele quer. Prota fala que meia-noite ele conta, mas não vai ser nada difícil, vai ser algo fácil.
Heraldo diz que entende, mas só pode realizar o desejo dele se estiver dentro da sua jurisdição. O Prota manda ele não se preocupar com isso e terminam um contrato. Um juramento de mana é feito entre o C1 e o ADM. Heraldo fica nervoso, dizendo que ele sabe até disso. É melhor ele chamar de veterano ao invés de novato. O Prota já vai indo embora, deixando o coelho velho pra trás. Jormungand fica feliz que existe alguém esperto como ele. Enquanto isso, no meio do labirinto, outra falha em fazer a chave. O chefe Jai muito puto porque deu errado de novo. Se continuar dessa forma, ele está ferrado. Ele vai acabar virando um sacrifício também. Manda trazer aquele bostão aqui agora mesmo. Jorginho já vem trazendo o bostão. Pergunta se ele falhou de novo dessa vez. Jin fica pedindo por outra chance. Vai fazer dar certo. Esse é o ladrão de martelo. Falando que se tiver um pouco mais de sangue, pode dar um jeito. Já dá um bicudão na cara dele. Falando que já veio fornecendo tudo. Pessoas, até mesmo uma chama. Mas todas essas vezes ele falhou. Pergunta se existe algum motivo para deixar ele vivo ainda. Jin fica dizendo que o fogo que ele deu é de baixa qualidade. Jai fica puto, perguntando se agora ele tá pondo a culpa nele também. Jin fica falando que não é isso, apenas está sem tempo e sem sangue. Jai pergunta se ele só precisa de sangue mesmo. Jin fala que quase conseguiu chegar na última camada da porta, mas por falta de sangue falhou. Jai fala que vai acreditar só mais essa vez, mas se ele falhar, vai atrás da família dele para fazer eles pagarem. Fica perguntando por que os caras lá de fora não estão trazendo os itens. O rank da masmorra é atualizado. Herald continua escrevendo, dizendo que o Sion é incrível. Seu combate é bom e muitos deuses estão de olho nele. A bola de ferro que veio na sua direção ele cortou no meio e depois ainda repeliu todas as armadilhas. É como se ele soubesse onde estão todas as armadilhas. Se continuar assim, ele deve conseguir limpar a masmorra. Seus sentidos, que foram refinados por seu ADM, dizem que não falta nada no C1. Possivelmente as grandes estrelas também vão ficar de olho nele. Esse jogador extraordinário faz ele se lembrar de alguém. Os deuses podem ficar com raiva disso, mas o C1 parece com o crepúsculo dos deuses. Alguém que havia exterminado inúmeros deuses e desapareceu. Tá vendo? Essa parte não faz sentido, pô. Porque ele voltou no tempo, então ele não existiria como o crepúsculo dos deuses, tá ligado? Não tem lógica. Depois de cortar mais algumas armadilhas, o Prota fala que está sentindo cheiro de muito sangue. Na frente dele, várias pessoas fazendo o oposto de viver. O Prota fala que eles estão tentando fazer a chave usando as pessoas, hein? Perto dali, mais algumas pessoas que foram capturadas. O Prota já chega atacando suas kunais de gelo e nos outros já vai passando essa faca. Cleitinho ainda quer pagar de machão, perguntando quem é ele. Mas olhando os olhos do Sion, fala que ele não é humano e começa a pedir para ser poupado. O Prota fala que se ele deseja viver, precisa contar quantas pessoas tem lá dentro e o nível de cada pessoa. Cleitinho já abre o bico, começa a falar que tem 30 pessoas e o poder é mais ou menos. O Prota fala que só precisa tomar cuidado com esse tal de Jaé. Cleitinho fica perguntando se vai ser poupado. O Prota fala que perguntou se ele queria viver, mas não falou que ia deixar ele vivo. Já passa a faca no Cleitinho também. Vai indo embora sugando a alma de todos os falecidos. Os figurantes ficam perguntando se aquilo é um fantasma. Enquanto isso, mais um grupinho andando de boa pelo labirinto. Atrás dele o Sion já vai indo na força do ódio. Depois disso, só ouvimos alguns gritinhos e uma fumaça. Jaé fica perguntando por que esses lixos ainda estão demorando. O ranking da masmorra é atualizado mais uma vez e continua sem parar. Toda hora ele vai subindo de nível. Jaé fala que todos foram mortos. Jorginho vem chegando só o bagaço, pedindo para ser salvo, dizendo que tem um fantasma atrás dele, mas acaba virando uma bombinha e explode. Jaé fica envenenado por causa da explosão. O Prota já vem vindo da fumaça com a sua adaga, mas Jaé ainda consegue defender mesmo sem enxergar. O Prota fala que ele defendeu, mesmo sem ver nada. Caramba, hein? Parece que ele sabe lutar um pouco. Jaé continua perdendo a vida por estar envenenado. O Prota fala que ele tem muita força para o nível 30. Acho que tem alguma coisa amplificando o poder dele.
Tem certeza que tem algo por trás disso tudo. Depois desse tempo todo, os sacrifícios já devem ter corrido. Antes de ir embora, mandou os segurantes correrem pela esquerda e se esconderem na primeira porta e não saírem não importando o que ouvissem. Usa o resto dos seus pontos em força. Joga um potinho falando que aquilo é um antídoto. Abre todo feliz pra tomar. Mas o potinho está vazio. O Prota pergunta se ele é burro pra acreditar nas coisas assim. Já começa a dar vários ataques com sua adaguinha. Fica só defendendo, mesmo sem enxergar nada. O cara é um deus. O Prota destrói a espada dele e faz dele de um jogo da velha. Fica perguntando por que ele teve que morrer. O Prota fala que ele é estranho. Ele trata todos os outros como lixo, então não pode reclamar. Continua usando sua habilidade de sugar alma. A Minerva dá uma nova bênção pra ele por ele ser justo. Com esse poder ele ganha imunidade mental. Prota fala que essa bênção não é qualquer coisa. Quem diria que ele, o cruel e brutal deus que já foi chamado de maligno, ganharia isso? Ele finalmente chega na porta do chefão, mas ela está fechada fortemente. Ele precisa achar a chave. O Prota já puxa uma costela de cabra. Pra quê? Pra jogar ela, né? E joga no vagabundo que tava escondido. Jin dá aquela cuspidinha de sangue. Prota fala que ele tava escondido como um ratão. Pega o martelo feito de meteorito, dizendo que se fosse o Yeze, ele já teria conseguido fazer a chave. Manda o Herald aparecer, dizendo que ele precisa cumprir a parte dele do contrato, quer que ele abra essa porta. Herald fala que ele não pode saber, mas um ADM não pode mexer na masmorra. O Prota manda ele parar com essas besteiras. As regras podem mudar a qualquer momento, se ele não quiser esquecer de fazer o relatório. Herald sai correndinho para abrir a porta, dizendo que vai receber uma punição, mas espera que seja apenas uma redução no salário. Fica fazendo umas caretas estranhas, dizendo que já abriu a porta e ele deveria entrar logo. O Prota vai achando suspeita aquela reação. Depois que ele entra, o Herald fica só dando umas risadinhas maligna. Do lado de dentro temos um Largato Banguela. A missão dele é não deixar o Banguela roubar o corpo dele e destruir a coroa em cima do trono. O processo de hipnose começa. O Prota começa a virar um gol. O Largato Banguela fala que uma criatura inferior veio perturbar o seu sono de baiano. Só dormiu por 1000 anos. Do lado de fora, Herald continua rindo, dizendo que a missão da sala é fácil. Apenas precisa proteger a mente do governante que deixou para trás seus pensamentos malignos. Mas pelo que ele viu mais cedo, o governante dessa masmorra deixou uma grande quantidade de pensamento maligno. Nunca que o novato ia aguentar essa quantidade toda. Agora ele vai pagar por ter feito ele de bobo. Dá um tchauzinho dizendo até mais, lixão. Mas fica nervoso quando uma mensagem aparece dizendo que a masmorra foi concluída. Fica falando que isso é impossível. Depois que a masmorra se fecha, o Prota entrega o martelo de volta para o Yeze, que fica perguntando o que é isso. O Prota fala que já trouxe o martelo, agora ele já pode começar a trabalhar. Yeze diz que sim, mas um mês é pouco tempo, ainda precisa se acostumar a trabalhar de novo. O Prota manda ele terminar tudo em um mês, que vai pagar 3 vezes mais do que o combinado. Como acredita nele, vai voltar em um mês. Pergunta se ele está vendendo essa espada enferrujada. Yeze fala que isso é um item passado em gerações, nunca venderia. O Prota manda 100 milhões dizendo que isso deve ser o bastante. Yeze fica perguntando quem é esse maldito. Já liga o Sol do Nordeste falando que não tem jeito, vai ter que tentar fazer tudo. O Prota andando pela rua fica se perguntando o que deveria fazer. Agora que visitou o Guia, ninguém sabia o que aconteceu com ele depois que ele fez a relíquia de Capricórnio. Thanatos falou que o Guia não é um nome, mas sim algo passado por gerações. Capricórnio não sabia disso e matou o Guia na hora que recebeu seu item, sem saber que existia um sucessor vivo. O Prota fala que as técnicas secretas do Guia desapareceram com esse incidente. E como o Yeze é o único que herdou essas técnicas do Guia, as armas que ele vai fazer vão ser de alto rank. O Guia dessa geração atual ia ser descoberto por outra pessoa, mas dessa vez vai ser pelas suas mãos. O tesouro que conseguiu terminando a masmorra foi a chave do Peter, mas agora é muito tarde para saber se essa chave abre o cofrinho de vocês. Enquanto isso, em outro local, Jorginho muito puto, perguntando cadê o cara que fechou a dungeon, dizendo que precisam pegar a chave do Peter que o maluco levou, porque se o verdadeiro dono do clã alto, que é o clã Tigre Branco, descobrir sobre esse erro, eles estão perdidos, já que precisavam de sacrifícios humanos.
O clã Tigre Branco estava passando pano para eles. Jorginho manda reunir todo mundo. Vão agora mesmo para o Monte Bang. Se o clã Tigre Branco descobrir, não vai parar apenas na sua cabeça, especialmente se for Jeong. A família de todo mundo aqui já era. Precisa achar essa chave antes que isso aconteça. Enquanto isso, na casa do Seon, um velho fofoqueiro contando a história. Jeong fica muito puto, perguntando se escutou direito, e começa a ficar liberando sua aurinha de gato. Yong pergunta o que ele pensa que está fazendo, como ele pode ficar usando a aura do tigre com uma civil por perto. Jeong fala que estão indo embora, não acha que o Seon vai chegar hoje. Cha fica perguntando se a mãe do Seon está bem. A mãe do Seon fala que os despertados vivem um mundo diferente das pessoas normais. Parece que o filho dela também vai ser desse jeito. Mesmo parecendo frio, ele é uma boa pessoa e queria que ele não se machucasse, mas parece que vai ser difícil. Pede para todos irem embora da sua casa. Yong fala que isso se tornou chato por causa daquela pessoa. Não podia voltar sem ver o rosto do Seon. Lembra da sua sobrinha enchendo o saco dele para recrutar o Seon. Pergunta se querem tomar um café enquanto esperam. Cha fala que não, vão deixar para encontrar o Seon uma próxima vez. Frank fica perguntando por que ela está tão séria. Cha fala que encontraram pessoas no Monte Bang, dizendo que iam ser usadas como sacrifícios. Manda ele ir mais rápido, senão ele vai ficar para trás. O Prota em algum lugar aleatório balançando sua espada. Basilg braba perguntando por que ele trouxe esse lixo. O Prota fala que isso não é um item comum. Essa espada é um item divino. Se ele puder usar a espada do dragão e a espada do intestino de peixe, nada vai ser comparado com elas. A espada do peixe foi feita pelo primeiro Guia, aquele que já foi chamado de Ferreiro Divino. Quando uma espada dele apareceu em Acardia, o local virou um banho de sangue para consegui-la. Devido a isso, acha que os 6 reinos foram destruídos. O dono da espada de peixe era um assassino, então foi a que mais derramou sangue. É chamada de espada demoníaca por guardar as mágoas das pessoas. Não sabe quem foi que deu esse nome, mas algum símbolo dela foi removido para tentar apagar essa espada do mundo. Guarda sua espada dizendo que seria bom se ele conseguisse juntar as 9 espadas lendárias. Se pergunta se um dia vai ter essa oportunidade. Já ataca sua espada na direção da árvore. Yong fala que mesmo se estivesse escondido melhor, ele ainda teria sido encontrado. O Prota já vai indo pra cima na força do ódio. Yong, vendo os olhos do Seon, já fica todo nervosinho e já puxa sua espada para defender o ataque. Fica se perguntando como um novato pode ser tão forte. Os ataques dele são grosseiros e sem padrão, mas não consegue encontrar nenhuma falha. É como se a técnica dele fosse criada para matar. Da onde veio um novato assim? É como se ele fosse um jogador da primeira geração, que passou por várias dificuldades. Só mexeu com ele para fazer um teste, mas se continuar assim vai acabar passando vergonha. Vai ter que escutar a reclamação da sua sobrinha depois, mas quer lutar com ele usando todo o seu poder. Já começa a colocar sua espada para cantar, mas quando ia acertar o seu golpe, se rende dizendo que quase perdeu a cabeça. Só queria fazer um teste com ele. Pede desculpa por ter causado mal entendido. Fala que o verdadeiro motivo de ter vindo aqui era para chamá-lo para o seu clã. Prota fala que não gostou da abordagem dele, mas como ficaram sabendo tão rápido assim? Yong diz que ele é muito famoso e é provável que existem outros clãs prestando atenção nele também. Prota pensativo diz que foi mais rápido do que ele pensava. Yong fala que gostaria de conversar com ele, mas já que cometeu um grande erro, vai entrar em contato depois que ele se acalmar. Mas se ele tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Prota fala que de alguma forma ele parecia ser um pouco familiar. Cai na real dizendo que se esse cara tava aqui, quer dizer que também foram na sua casa. Desse jeito sua mãe vai ficar preocupada. Yong vai indo embora com a sua mãozinha machucada e com a sua carinha de cachorro batido. O Prota já chega em casa perguntando se alguém veio aqui. A mãe dele manda ele tomar banho para depois comer. O Prota diz que tem algo que precisa contar pra ela. Arthur versão adulto com uma lança na mão. Um velho dizendo que para um jovem ele tem uma expressão assustadora, mas vai conversar com ele depois de dar uma surra nele. O Prota acorda muito cedo, de madrugada, às 9 da manhã, com seu alarme dizendo que hoje ele tem uma entrevista no clã Tigre Branco. Fala que já se passou um mês, mas fica se perguntando por que teve esse sonho. Várias pessoas fazendo teste.
um marombo usando suco, o examinador mandando ele pôr a mão no robô. Assim que o Prota coloca a mão no robô, ele não tanca e fica dizendo que é incapaz de medir. O Careca manda alguém buscar um equipamento melhor. Um enfaixado fica apenas observando de longe. O Careca manda ele pôr a mão de novo, agora vai. Os segurantes ficam dizendo que já viram esse cara em algum lugar. Já ficam com os olhos brilhando, dizendo que é o tirano. Os figurantes começam a falar que pensavam que ele fosse um alcoólatra. Os cabeças de Lula dizendo que ele é muito branco. Para ser bonito tinha que ser parecido com eles. Outros dois invejosos falando que ele deveria voltar pro porão dele. Ninguém gosta dele aqui. O ranking de magia do C1 é S. Os figurantes já ficam tudo com cara de batata. Careca fica dizendo que ele está em um nível que não podem lidar com isso. Precisam chamar o patrão. Jeong só de boa vendo o jornal. O escândalo com o clã Alto foi revelado para o público. A associação declara que o clã Alto vai ser punido severamente. O clã Tigre Branco anuncia guerra contra o clã Alto. O Jeong fala que o relacionamento deles com o clã Alto foi muito bem planejado. Algumas pessoas querem saber quem foi o herói, mas ele ainda continua desconhecido. Aquele que pegou a chave do Peter. Precisam encontrar aquele maldito, não importa como. O Careca já vem gritando, dizendo que um super novato apareceu. Jeong fica perguntando por que esse barulho todo. O Careca fala que é o Seon, um novato que ele ficou esperando um mês atrás. Jeong disse que estava planejando recrutá-lo. Pergunta qual foi o resultado. O Careca fala que ele está acima da média e seu poder mágico é S. Jeong diz que precisam ir agora mesmo recrutá-lo. Enquanto isso, na área de aplicação de teste, já tem umas notícias sobre o renascimento do tirano. Um rank S aparecendo na Coreia depois de 15 anos. Todos os figurantes ficam com inveja, dizendo que ele já vem de uma família rica e agora ainda é um desgraçado talentoso. O Prota fica procurando pela plateia. O Tigre com dificuldades fica observando com interesse. O Prota fala que ele finalmente apareceu. O Careca fala que o próximo teste é uma caçada. Se ele quiser pode invocar um ogro de 2 cabeças. O Prota pergunta se esse é o nível dos monstros. O Careca fala que o máximo que pode invocar é um dragão. O Prota manda invocar um desse. Os figurantes já ficam tudo de boca aberta. Um dragão começa a aparecer, mas na verdade é um largato estranho. E ainda fica babando porque está com fome. O Tigre com dificuldades quer ver as habilidades dele. Os figurantes ficam perguntando se isso não é perigoso. O Tigre com dificuldades fica pensando que ele vai falhar porque ele está parado. O Prota fica parado por mais um tempinho. E lembra que esse lixo estava rindo dele. Fala que vai corresponder essas expectativas. O Drão-Garto já vem pra cima com fome. O Prota já puxa sua bolsinha. Isso aqui é outra coisa que não tem lógica. Ele tem um inventário, pra que uma bolsa? Ele pegou essa bolsa um pouco antes do teste. O Yezi trouxe essa bolsa todo só bagaço. O Prota pergunta da qualidade. O Yezi fala que quando ele usar ele vai saber. A arma que tem dentro da bolsinha era a sua lança de Lego. A Bissalg fica babando nas habilidades do C1. O Prota fica mostrando os movimentozinhos de lança. O Yezi fica se perguntando se o chefe dele era um lanceiro. Aí voltamos para o Drão-Garto faminto. Ele bate de cara no chão e ganha uma lança no olho como presente. Os figurantes já ficam perguntando quando ele fez isso. O Tigre com dificuldades fica apenas com o olhão. O líder do primeiro time fica dizendo que a habilidade do C1 não é compatível com o nível dele. Ele tem uma grande precisão e seria bom até se usasse arco. Ficar rindo dizendo que precisa daquela criança, não importa como. O Prota dessa vez já puxa o chicote cego, joga o chicote na lança e incrivelmente ele se enrola dando os nó na lança. O Largato já fica gritando, só porque puxaram a lança do olho dele. Já faz uma multiplicação de chicote e tira outro pedaço da lança que estava no outro olho. Já monta sua lança de Lego de novo e já fica em cima da cabeça do Largatão. E já mete a lança na cabeça do bicho. O Largato fica gritando só porque enfiaram a lança por trás dele. Os figurantes ficam perguntando que armas são aquelas. Como o nível 25 pode ter aquela velocidade? E todos os ataques deles foram dourados. Quer dizer que todos foram críticos. O tirano é um monstro. A sua habilidade de veneno se ativa. O dragão fica gritando de dor como alguém que deixou cair pimenta no olho. O Prota já mete a lança na cara dele para ajudar com a dor. O Largato acaba perdendo a cabeça literalmente. O Tigre com dificuldade fica impressionado com a habilidade dele. O líder do time fica mandando o Jorginho trazer o garoto pra ele.
Do nada passa um raio pelas suas costas. O Prota já fica de boas na sua pose alone. Jeong já chega dando um golpe pelas costinhas, falando que ele conseguiu aguentar esse golpe e ainda aguenta a aura do tigre dele. Ele é um item mais valioso do que ele pensava. Pede pro Seon ir com ele, que vai fazer ele ficar mais forte. Vai mostrar como um verdadeiro tigre de verdade luta. Prota fica se perguntando se deveria atacar, assim poderia chamar mais atenção. Mas daí o primeiro líder do time já se mete, mandando ele parar com isso. Os dois ficam discutindo pra quem vai ficar com o Seon. Os figurantes já ficam tudo babando. Os outros dois líderes de time falando que normalmente não se meteriam, mas querem o Seon também. O Prota fica pensando que seria muito bom se houvesse um derramamento de sangue. Os quatro continuam a briguinha chata pra quem vai ficar com o Seon. O Prota fala que os quatro são servos do tigre, são os alvos que ele precisa eliminar. Enquanto os quatro ficavam discutindo, outra pessoa ia aparecendo. O diretor executivo aparece. Prota pensativo diz que esse velho é a segunda pessoa no comando do clã Tigre Branco. O nariz dele começa a sangrar porque ele tá excitado. Tô zoando. Só com a pressão ele já começa a tomar dano mesmo do velhote. O diretor fala que todos são muito burros para ficar lutando por uma pessoa. Prota fala que não consegue ver uma abertura nesse velhote. Jeong, pensativo, diz que faz parte da facção do diretor. Com certeza que ele vai ficar com o Seon. O diretor fala que se escolher um lado só vai aumentar os problemas, então vai pegar o Seon para ele, já que não tem outra escolha. Todos os quatro ficam feitos de trouxa. O tigre com dificuldade fica apenas olhando o Seon com desejo. O diretor fica dizendo que ele tem um bom shape, os músculos dele são o resultado de muito suco com treino. Nunca tinha visto um talento como ele. Fala que vai direto ao ponto. Pergunta o que o Seon quer, dinheiro? O Prota fala que tem dinheiro pra gastar a vida toda e ainda vai sobrar. Não está aqui por causa de algo tão besta. Quer ir para o departamento de estratégia no futuro. E o diretor é o líder desse local. Seria melhor ele passar o cargo para alguém que se encaixe na posição. O velho já fica dando uma risada macabra, dizendo que ele não vai querer se juntar ao clã se ele não conseguir uma boa posição. Se ele quiser esse cargo, precisa provar que merece. Pergunta o que ele pode fazer para provar isso. Prota fala que vai fazer um novo recorde na cordilheira. Ouviu dizer que todos os membros passam por lá, então vai fazer um novo recorde. O diretor pergunta se ele vai tentar pegar o recorde mundial. O Prota fala que é isso mesmo. O diretor diz que se for dessa forma, talvez ninguém seja contra. O Prota fica pensativo, dizendo que o velho parece estar enrolando. Ele deve estar querendo algo. Fala que vai concluir aquela masmorra também. O diretor fala que isso vai ser perfeito. Já faz um tempo que estão procurando um novo local de treino e queriam fechar aquele local. O Prota fica rindo, pensando que deve ter algo escondido lá. Pode botar a mão em alguma fraqueza do diretor. Fala que tem outro pedido, queria visitar a biblioteca do clã antes de ir. O diretor manda ele usar como ele quiser. Nos jornais as coisas mais faladas é o retorno do tirano. Prota no topo da montanha fica dizendo que precisa purificar esse local. Na montanha fica vindo uma luz roxa e dela sai um pombo voando. O Prota fala que aquele é o seu alvo. Começa a andar pelo local, dizendo que em Arcádia tinha um local parecido com esse. Atrás de uma árvore tem um ciclope, mas na verdade era apenas um cabeludo fofoqueiro. O Prota fala que esse cara estava ali observando na biblioteca e viu um campo de treinamento também. O que será que aquele diretor está planejando? Alguns dias atrás na biblioteca, ele precisava procurar por aqui o chamado do advento. É um poder que colocou Sagitário nos zodíacos. É um poder que foi roubado e apreendido de uma estrela anciã. Ele pode controlar uma área imediatamente, por isso os outros zodíacos evitavam ele. O Prota fala que se tiver esse poder, ninguém vai poder ficar no seu caminho quando recuperar sua divindade. O cabeludo foi avisar que ele não poderia tirar o livro do local e pediu um autógrafo para a namorada dele. O Prota pensativo diz que vai ser cuidadoso com todo mundo lhe observando. Depois de alguns dias lendo os livros, o cabeludinho fica observando. Fala que não tem nenhum padrão no jeito que ele escolhe. O diretor mandou o cabeludinho ficar de olho no Seon, se ele ia fazer algo suspeito. O cabeludo fala que observou que ele está na biblioteca para dar a impressão que está fazendo algo. Fica pedindo pro Seon ir embora logo. Já tá ficando depressivo por ver um gênio estudando. O Prota está num estado de concentração profunda, chegando no estado de loucura por absorver muito conhecimento. Ganha uma conquista de leitor maníacos por livros. O Prota pensativo diz que todos aqui são burros,
está tentando achar o chamado de advento e também precisa descobrir as habilidades do tigre com dificuldade. Depois de achar isso, vai poder saber as fraquezas dele e também de todos que lhe apoiam. Começa a recriar uma técnica para destruir o tigre com dificuldade. Depois de algum tempo, fala que já deu. Depois de vasculhar 3 vezes, não conseguiu achar, mas acaba decidindo tentar mais uma vez. Sai alisando alguns livros vacilando, mas acaba achando algo estranho. Pega um livro dizendo que não tem certeza, mas acha que tem algo escondido nele. No livro está a angústia de alguém que foi traído pelo seu próprio irmão. Prota fala que esse nome Seong ele conhece. Ele é o herói da espada celestial e também é um apóstolo de tigre com dificuldades. Fica se perguntando quem é essa pessoa que chama ele de irmão. Seong é conhecido como alguém que ficou forte depois de incontáveis lutas e foi aceito como apóstolo. Mas se esse livro estiver certo, a história não é bem assim. O nome da pessoa do livro era Han e tinha um discípulo irmão chamado Seong. Ele era o mais velho e o sucessor do seu pequeno clã. Treinou por anos. Então um dia o mestre dele trouxe um pequeno garotinho. No lugar do seu mestre, ensinou o garoto como se fosse seu próprio discípulo. Deveria saber que aquele garoto calado pensava em algo, e saber que o Deus protetor deles também pensava em algo por trás dos planos. O tigre com dificuldade é conhecido por ser traiçoeiro, que favorece a guerra e o caos. Para alguém como ele, a política do clã dele ficar escondido não queria ser aceita. Tudo que ele precisava fazer era escolher outro apóstolo, mas o problema era que ele e o clã dele eram o que mais davam suporte para o Deus. Por essa razão, o tigre com dificuldade não conseguia escolher um apóstolo novo e apenas poderia ficar irritado com tudo. Prota fala que se lembra disso. Essas pessoas devem ter selado o tigre com dificuldade por um tempo. Estava se perguntando por que aquele louco por guerra tinha ficado tanto tempo sem aparecer. Parece que o Han quis impedir para não ter mais guerra e caos no mundo. Han fala que a sua morte foi planejada por muito tempo, já que não conseguiu nem lutar. Acha que foi envenenado por muitos anos, mas no fim, o seu discípulo não tirou sua vida por compaixão, mas deixou ele como uma peça de Lego. Ele trancou em uma caverna perto do seu clã, mas depois de muito tempo sofrendo, acabou ouvindo uma voz daquele ser. O prota fica nervoso dizendo que acabou. Fala que o resto deve estar escondido em algum local. Por ter lido o livro, sua habilidade de destruição sobe de 12% para 50%. O prota fala que a pessoa que fez isso não é normal. Significa que algum ser divino fez isso. Deve ser aquele ser que o Han mencionou. Mas só tem 2 horas, precisa encontrar as outras partes. Começa a ficar que nem maluco procurando. O tigre com dificuldade fica pensando que o Seong vai ser um discípulo fiel. O prota fala que ele não percebeu e encontra mais uma parte do livro. O ser que o Han falou disse que os dois eram iguais. Ele que foi traído pelo seu irmão e o ser que foi consumido pelo seu próprio filho. E disse que os dois tinham o mesmo inimigo. O prota fala que se esse filho for o tigre com dificuldade, isso deve ser alguma história secreta. Deve ser uma informação que ele vem enterrando esse tempo todo. Han fala que o Deus que ele seguia não passava de um demônio que consumiu a própria família para virar um Deus. Depois que conheceu aquele ser, conseguiu restaurar sua força e aprendeu um método de matar aquele Deus, mas ficou se perguntando se conseguiria matar aquela criança que ele criou como um filho. Por isso deixou esses livros para alguém que guarda o mesmo rancor. Por ter lido todo o livro, ele ganha essa habilidade. A primeira dela é sangramento em massa. A segunda é o ataque em cadeia. Prota fala que a primeira habilidade é um contra-ataque, mas acha que seria bom usar ela com a segunda, já que ela vem do mesmo lugar que o tigre branco, uma habilidade que um deus antigo criou. Não deve existir um rancor mais forte que esse, mas com seu nível atual, ainda não vai conseguir usá-las direito. Vai ter que conseguir o máximo de elixir que puder. Vai ter que procurar o livro do advento outra hora. Agora voltamos para a cordilheira. Prota fala que de acordo com suas informações, o diretor quer esse local limpo. Agora vai ter que desenterrar os segredos que estão aqui escondidos. O cabeludinho continua seguindo. O prota pensativo diz que precisa espantar esse cara de alguma forma. Vai ter que esperar o momento perfeito para cuidar dele. Vai chegando na zona segura. Os figurantes já ficam pagando pau. Jorginho fala que não quer ser comparado com ele. O prota diz que de todos aqui, só tem uns 3 que são úteis. Maria fica dizendo que o tirano olhou pra ela. O prota fala que isso é incômodo. Fica olhando pro enfaixado, se perguntando quem é esse cara. O careca manda todo mundo prestar atenção. Yong fica nervoso, dizendo que agora ferrou. Riebin fica dizendo que odeia o tio dela. Yong fala que é aqueles que as pessoas chamam de tio coruja. Quando soube que ela foi levada para dentro do portal, tentou de tudo, mas o que ele podia fazer era ficar rezando para sua estrela proteger sua sobrinha.
foi quando Cleitinho veio dizendo que a sobrinha dele tinha voltado viva e prometeu pra ela que iria trazer o Seon para o clã dele com um contrato especial. Mas quando conseguiu chegar perto dele, tudo que fez foi deixá-lo mais irritado. Pensou que com um cartãozinho ele iria ligar, mas aquilo foi um erro. Não esperava que ele fosse direto para o clã Tigre Branco. E além de tudo, ele é um gênio. Deveria ter percebido isso naquele dia. Todo dia sua sobrinha liga para dizer que odeia ele. Todos estão olhando para ele de forma torta. Agora como vai fazer para ir atrás de alguém que está famoso como Seon? Enquanto isso, na masmorra, Maria continua babando no tirano. O careca fala que vai passar as partes mais importantes. Ele passa uma lista enorme de coisas que ele pode e não podem fazer. No final de tudo, diz que não sendo alguma coisa criminosa, podem fazer tudo. Mas antes disso, vai ensinar 3 habilidades básicas. A primeira é a aura do tigre, a segunda é passos do tigre e a terceira é a ameaça do tigre. Eles vão aprender as habilidades rasgando os papéis. Os figurantes ficam tudo felizes. O careca fala que vai dar uma demonstração. O prota já levanta a mão dizendo que já aprendeu tudo e ouviu dizer que pode sair da zona segura depois de aprender as técnicas. Jorginho fica duvidando, falando que é impossível. Maria continua babando no tirano e seu amigo continua com ciúme. Cleitinho fica rindo, dizendo que não precisa ficar com raiva. Esse lixo vai falhar. Eles podem não saber, mas o pai dele é um membro do clã Tigre Branco e sabe que o Seon não ganhou essas técnicas antes. Ele deve estar pensando que o talento dele é excepcional, por isso acha que pode aprender apenas vindo uma vez. Se aquele cara passar vergonha, a Maria vai parar de prestar atenção nele. O prota já começa usando o passo do tigre. Cleitinho fica nervoso perguntando como ele conseguiu fazer isso. O prota já mete a ameaça do tigre na direção do careca, destruindo os monstros que estavam escondidos por perto. O careca fica perguntando como isso é possível. O prota fala que só tentou e deu certo. Os figurantes ficam tudo com raiva disso. O cabeludinho fala que era isso que ele estava fazendo dentro da biblioteca. Pede desculpas por ter achado que ele estava apenas fingindo e lendo os livros. Os figurantes ficam dizendo que ele é um gênio que estuda. O tigre com dificuldade fica lambendo os beiços pro Seon. Vai dar uma posição mais alta se ele mostrar uma boa performance. O prota pergunta se pode ir embora agora. O careca fala que ele está liberado de passar. O prota vai indo para uma área cheia de pau com folha. 3 figurantes feios já ficam olhando feio. No meio da floresta, os primeiros inimigos do Seon são umas joaninhas apelonas. Tô zoando. O prota fala que o local está sombrio. Jogadores normais não seriam capazes de suportar isso. Já monta sua lança de Lego mais uma vez, dizendo que sabe que ele está ali. Já mete uma lançada no meio do mato e acerta um monstro todo feio. Os monstros feios começam a sair correndo. O prota fala que esses são os carniçais pernetas. O que ele está procurando deve estar por aqui. Mas antes disso precisa testar algo primeiro. Já usa o seu poder da garra do tigre e transforma os carniçais em salada de fruta. O prota pensativo diz que ele não percebeu que essa não é a mesma coisa. Mas isso usa mais poder do que ele esperava. Precisa aumentar sua capacidade mágica de alguma forma. Achar que aquilo vai estar por perto desse habitat. Um carniçal já vem nas suas costas com um liguão pra fora. O prota usa o seu chicote na cara dele. Usa seus olhos de cobra e começa a meter a chicotada em tudo que está na sua frente. Em pouco tempo, ele extermina a tribo de carniçais pernetas. Já usa sua habilidade de sugar alma. Uma florzinha fica só observando a porradaria. Depois fica se fazendo de cega. O prota fala que finalmente encontrou. Já mete a mão na flor e arranca ela fora. É uma flor que tem um veneno letal. O segundo ancião falou que um jeito dele melhorar as chamas dele é muito simples. Tudo que ele precisa fazer é adicionar mais combustível. Claro que se ele adicionasse chamas fracas não ia dar certo. Para isso ele precisa encontrar o espectro obstinado. Isso era aquele pombo que vinha mais cedo. O prota já fica com a sua risada maligna dizendo que vai atrás daquilo. Mas antes disso vai comer essa florzinha para aumentar um pouco as suas chamas. Já dá aquela devorada na flor berrante. Sua chama começa a melhorar uns pouquinhos. Depois de consumir quase todo o local, ele finalmente chega no perto da montanha. Sobe nela e tem um ninho na sua frente. O segundo ancião falou que esse espectro não tem uma forma, apenas é uma junção de vários rancores juntos. Sua única fraqueza é uma joia que é formada no seu olho. O prota fala que se puder usar aquilo, vai poder melhorar suas chamas. Mas já que o ninho está sozinho, vai deixar algumas armadilhas por aqui. O careca fica dizendo que as pessoas desse teste são incríveis.
A metade já passaram. Os 3 figurantes feios ficam dizendo que o tirano está por perto. Eles apenas precisam encontrar um jeito de lascar com o Seon. Já vão corredio pela floresta, dizendo que o Seon deve ser um trouxa. Ele deve ter aprendido aquelas coisas antes. Ninguém aprenderia aquilo em um dia. O medroso fica perguntando o que o clã vai fazer se descobrir. O da cicatriz fala que o clã Tigre Branco é igual a eles. Um bando de assassinos. Podem conseguir algum dinheiro se sacudirem o Seon direito. O medroso fica perguntando se não vai dar merda mexer com quem tá quieto. Os dois ficam bravos com ele, zicando tudo. O medroso fala que a missão deles aqui é achar o Orbis do sonho. Precisam pegar aquilo para lidar com o clã Tigre Branco. Os dois já ficam bravos perguntando se ele acha que não podem lidar com um mero novato. Manda ele parar de falar merda e continuar atrás do Seon. O prota continua desmatando a fauna brasileira. Fala que nada do espectro aparecer. Já faz uns 10 dias que está olhando e nada dele voltar pro ninho. Significa que o espectro deve ter ido embora desse local. Acha que agora vai ter que começar a seguir o rio. Mas antes disso vai lidar com esse inseto. Pergunta por que o Baek está lhe seguindo. Mas não importa o que ele fale, já que viu o que ele estava fazendo, não vai ter jeito além de matá-lo. Já vai pra cima do Baek e começa a dar vários ataques com sua espadinha, dizendo que ele tem bons olhos, mesmo com uma lança longa ele consegue defender. Baek, nervoso, fala que o Seon parece um morcego, só está mirando no seu pescoço. Quando uma facada ia acertar seu Kengo, ele usa uma aura negra para tentar defender. O prota só desvia desse ataque e já mete a sua espada do peixe no pescoço dele e pergunta como ele é capaz de usar a técnica das sombras. Baek fica perguntando como ele sabe disso. O prota fala que sabe disso por causa das suas batalhas que tinha e as pessoas em que podia confiar sua retaguarda, mas essas pessoas foram embora por não tancar sua loucura. A deusa da matança, o dragão adormecido por 1000 anos, o leão de sangue de ferro e a sombra vagante Xerxes. Ele era um deus com apenas uma habilidade. Não existe nenhum outro deus assim além dele. Fica se perguntando que relações esse lixo tem com Xerxes. Baek fica bravinho perguntando como ele sabe sobre isso. O prota fala que perguntou primeiro e acabou.